E aí, pessoal, quero falar com vocês sobre essa questão em que a gente está vivenciando do autoconhecimento, né? A necessidade da gente se autoconhecer. E até esse ponto é muito importante. Mas quando esse autoconhecimento começa a prejudicar, né? Quando esse autoconhecimento já faz a gente se sentir aquele diamante, né? Aquele ser que acha que é mais importante do que todo mundo. E aí vem uma reflexão importantíssima para cada um de nós. A síndrome, né, do protagonista. E o que te ensinaram, né? O que você vem carregando até um certo tempo, até um período, o que você vem carregando dentro de si? O que você permitiu que te ensinasse, mas que isso acabou te atrapalhando? E aí a gente vem falando sobre esses coach, né? A gente quando assiste vídeos de empoderamento, que você tem que amar a si mesmo, você tem que se empoderar, você está acima de tudo, você é muito importante, você em primeiro lugar, né? E é um tal de você, que você acaba esquecendo dos outros à sua volta ou descartando os outros com uma facilidade muito grande. Para alguns, consegue perceber que acaba se sabotando nos relacionamentos, né? No sentido de não estar amando o outro que está do seu lado. Como você se sente, né? É algo que a gente tem que refletir aqui nesse sentido da síndrome do protagonista, né? Quando alguém fala a verdade sobre você, quem você é, ou quando ela não faz a sua vontade, quando não te satisfaz, ou naquele momento onde você diz, ela pensa só nela, ou ele pensa só nele, né? Aqui a gente está falando na pessoa, então acaba ficando aqui no feminino, mas os dois. Tem algo que a gente tem que refletir, que as pessoas são complexas, cada uma tem sua história, tem seu gosto, tem suas diversidades. E não é por isso que eu vou taxar ela como uma pessoa problemática. O que acontece é que o amor próximo, essa questão de a gente ter que se empoderar, de se colocar em primeiro lugar, acaba se tornando um amor tóxico, aonde pensa só em si, esquecendo-se do próximo. E sendo assim, se descarta o outro sem diálogo, com muita facilidade. A pessoa diz assim, essa pessoa me faz me sentir um pouco mal. Tchau, tô indo embora. Ou quando a pessoa discorda de você, a pessoa começa por si só se blindar e se afastar de outras pessoas ou de um relacionamento genuíno. E a gente tem tanta coisa boa para viver na vida, né? Só que a gente, com a internet, com essa revolução que nós estamos vivendo hoje na mídia, aonde você tem aprendido e entendido que você tem que se amar, que você lê livros de autoajuda, você entende todos esses componentes que estão lhe ensinando, só que dificilmente lhe ensina verdadeiramente a amar a si mesmo e a amar o outro. Ver no outro que ele é igual a você, que ele fala como você, que ele age como você e que sente como você. E que assim como você, eu, tenho defeitos, ele também tem. Tem uma coisa, uma experiência que me aconteceu alguns anos atrás, com uma amiga minha foi se casar, e ela falou assim, eu tenho mais tempo de igreja, então ele tem que me respeitar quando eu falar, né? Falando do futuro marido. Eu falei, sim, ele tem que te respeitar, mas você veja bem que você também é humana como ele, e que você erra também como ele. Então, quando eu digo que por eu viver aquilo ali, eu tenho mais experiência, pode ser verdade, mas não é por isso que eu não erro, que eu não tenha erros, ou a pessoa em si também não erre, não tenha erros, não tenha defeitos, porque ninguém é perfeito. E voltando nesse assunto aqui, gente, falando sobre essa questão de ser o protagonista da história, onde nós se empoderamos a um certo ponto que você vê que a arrogância sobe. Né? E tem um texto bíblico, se eu não me engano, em Provérbio, que diz a arrogância, né, e o orgulho é o princípio da queda, ou é a queda. Quando a pessoa ela começa a ficar arrogante dentro de si.
porque a pessoa se acha tão boa, tão autossuficiente, que ela fica no mar de solidão, ela começa a ficar só. Não há mais amizade, não há conversa, não há mais contato humano. Porque ela está num patamar, ele está num patamar tão elevado que não precisa mais dialogar com ninguém, porque sai descartando a todos à sua volta. E a pessoa começa a taxar todos que estão errados. E quando se ainda está na arrogância, ainda tem uma oportunidade de sair dela, né? Que ainda não chegou o orgulho. Como sair? Qual o atalho? Qual o caminho para voltar? O caminho da vida, do amor genuíno. Ver realmente quem você é. E entender que a vulnerabilidade, por ser um ser humano, é normal. Por receber uma crítica, por entender que você é mimada ou você é chata nisso e naquilo. Receba a crítica, você entender que eu sou humano, cara. Eu sou assim. Ou falar sobre o homem, ou você é muito machista, é isso e aquilo, né? As coisas do passado já passou, estamos numa nova era. Então, a pessoa reconhecer aquilo ali e tentar evoluir neste caminho. E reconhecer que está falando sobre mim mesmo, não se projetar, né? Porque às vezes essa pessoa está falando dela mesmo, não está falando de você mesmo, porque a verdade dói. Minha mãe falava, minha filha, a verdade dói, mas a verdade é necessária para que crescemos e sair dessa autoestima inflada, aprendida, onde ela fica doentia, né? Tem que estar sempre elevado, isso não existe. Entendeu? Então é você compreender que você tem que ter uma autoestima que está dentro das características de um verdadeiro ser humano. Essa autoestima superficial, a pessoa parou de ouvir, né? Ela faz bico, não quero saber, isso não importa, o que importa sou eu. O outro que é narcisista, o outro que é tóxico, né? Então fica nessa repetição e vai expulsando o outro sem perceber. E constrói uma muralha e se torna uma prisão. E a pessoa passa a estar só. Parar de buscar pessoas perfeitas, como eu já disse, né, aqui no meio do vídeo. Não existe pessoas perfeitas. Aprenda a falar o que sente. Entenda que você não é um ser perfeito. Que o relacionamento é imperfeito. E isso em todas as áreas quando eu estou falando sobre relacionamento. Se permita viver o imperfeito. E entender que o amor próprio não é armadura. Mas aceitar as diferenças entre você e o outro. E saber que o outro não é uma cópia sua. Está em harmonia com todos ao seu redor. Como uma música, né? Onde cada instrumento é tocado no seu momento certo. E se torna uma perfeição musical. E perguntar a si mesmo, como vamos manter um laço, mesmo com essa diferença entre nós? Faça pontes. Libertação não é se afastar de tudo que incomoda, mas é administrar um esforço genuíno de que você precisa de amor, de carinho, de reciprocidade, de reconhecimento, de aproximação. Reconhecer que você precisa do outro. E aqui, para encerrar, aquilo que eu falei é reconhecer que você não é um ser perfeito, que é cheio de defeitos, mas que busca o amor e não ter medo de amar, não ter medo de receber uma crítica, uma indiferença, mas saber que realmente o que você está tentando é ter um relacionamento verdadeiro, puro, de amor para com o próximo. Valeu, galera. Obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever no canal e vamos que vamos.